finalizando esse quarto e último vídeo da série para ilustrar bem as situações que nos ocorrem, né? Este último vídeo eu deixei para gravar por último justamente porque foi o que o cliente optou por fazer, na medida do possível, a melhor coisa para o momento, o melhor passo que ele poderia dar e o passo mais seguro. E isso ilustra bem o que acontece no nosso dia a dia e faz parte, né? E não adianta querer se frustrar como profissional. Muitas vezes a gente vê que a gente poderia atuar de forma muito melhor, mas o cliente opta por outra forma. Então 4 vídeos e um só que teve a melhor solução pela própria opção do cliente e as próprias circunstâncias. Então a gente vê o que acontece no dia a dia, e por isso que eu quis gravar esses vídeos todos, para justamente mostrar isso aí, que é raro, infelizmente, que as pessoas tomem as medidas necessárias no tempo necessário. Então o cliente vem nos procurar para aquisição de um imóvel, casa própria. Ele tinha um valor e o resto ele ia pagar financiado, enfim, e foi comprar de uma pessoa. Bom, né, queria que fizesse o contrato. E aí é muito fácil, eu poderia só fazer o contrato e depois acompanhar no cartório ou enfim, tabelionato, perdão, acompanhar o cliente e deu, tchau e graça. Mas eu entendo que esse não é o serviço completo ou o melhor serviço que o advogado pode prestar. A gente tem que prestar um serviço de excelência, em que pese a gente corra o risco de perder esse cliente nesse primeiro momento, né? Porque daqui a pouco o cliente só quer que a gente faça o contrato e não quer nem ouvir o que a gente tem para falar. De qualquer forma, não me furtei a dizer para o cliente: olha, a gente tem que dar uma olhada com mais calma, né? Um pouquinho mais de profundidade nesse contrato, porque a pessoa que estava vendendo não era a proprietária, era um terreno ainda que está pendente de regularização. Então tinha penhoras na matrícula do imóvel, isso é uma coisa bastante comum, e às vezes o comprador nem viu a matrícula do imóvel. Isso é um trabalho nosso. Só para ilustrar, né, esse trabalho do diligence, que é o que se faz, né, a pesquisa, né, que eu já havia comentado em outros vídeos, inclusive no vídeo que eu falei dessa casa que o cliente acabou perdendo, essa verificação que a gente faz, né, cada dia a gente busca mais e mais locais para consultar. Então a gente procura na dívidas, processos judiciais, inscrição do vendedor, enfim. É uma lista de mais de 46 itens, salvo o melhor juízo, talvez um pouquinho, até um pouquinho mais, que a gente faz a verificação de um por um deles. Então não é pouca coisa. E eu lhes falo que mesmo que uma pessoa que não esteja habituada tenha essa lista em mãos, essa lista não é definitiva, é uma lista minha, né, que eu fui desenvolvendo com o tempo, né? Se o cliente tem em mãos essa lista, ele até vai ter acesso a alguns dados, mas ele não vai saber interpretar esses dados. Nesse caso específico, tínhamos 4 penhoras no imóvel. Bom, um leigo vai dizer: nossa, não posso comprar 4 penhoras, não, esse imóvel aqui tá podre, igual eles falam, não, esse imóvel aqui tá inviável. Bom, o que foi feito? Foi feita uma verificação dos processos, e 3 processos já haviam sido baixados, ou seja, arquivados. Tinha processo que estava arquivado há mais de 10 anos e estava ali ainda. Por quê? Porque a parte do processo que deveria comunicar dentro dessa matrícula do imóvel a liberação dessa penhora não o fez. Então, ao fim e ao cabo, só tinha uma penhora válida de um valor muito pequeno. E neste caso a gente orientou o cliente, né, deixou bem claro para o cliente, pedimos para ele chamar o vendedor, que não veio de bom grado, evidente, né, porque num primeiro momento essa pessoa até desconfiou do nosso serviço, né, e como era uma moradia um pouco mais popular, o trato é um pouquinho diferenciado também. A pessoa não está tão acostumada a essas questões formais. Inclusive o vendedor falou que eu já vendi 2, 3 casas assim. Ele explicou: não tem problema, quando dá certo, dá muito certo. Agora quando dá errado, dá muito errado também. E aí a gente explicou para eles, né, todo passo a passo, e né, os clientes entraram no acordo sim de que iam prosseguir com a venda. Então neste caso foi feito o contrato,
que era o que o cliente queria no início, mas com a orientação correta. Então o cliente sabia inequivocamente, né, de forma inequívoca, ele sabia o negócio que ele estava fazendo e com as consequências, assim como o vendedor. Então ficou um negócio muito mais claro, né? Ficou um negócio muito melhor para todas as partes. A nossa parte como advogado foi feita, né, da melhor forma possível, com excelência, né, sempre buscando ir além do que o cliente nos pede, mas para esgotar, né, na medida do possível, todas as possibilidades. E assim o cliente teve a opção, né, de fazer esse contrato, mas com a ciência de tudo o que poderia acontecer. O contrato está feito e foi feita a venda. Infelizmente, isso é raridade. A gente gostaria muito que isso fosse uma coisa corriqueira, né, de o cliente fazer, tomar o passo correto. Porque se não fizer agora, lá no futuro, como eu tinha falado para eles, se der muito errado, dá muito errado. E aí esse cliente perde a casa, como é o caso que eu falei do outro vídeo lá do leilão. Aquela pessoa que comprou a casa do estelionatário e que perdeu a casa no leilão, simplesmente estava um dia comum, bateu a porta do oficial de justiça e disse: ó, essa casa aqui foi vendida, tchau. Então, nesse caso aqui da compra e venda também poderia acontecer algo nesse sentido, né? Então, veja como as coisas são mais complicadas do que a gente pensa muitas vezes, e a gente, no calor da emoção, acaba por pular etapas muito importantes. Então, novamente, fica a dica de que busquem sempre a orientação de um profissional qualificado e que não tenham dúvidas para fazer negócio, porque negócios que envolvem imóveis, a não ser para investidores que já têm uma monta muito grande, geralmente são imóveis que são negócios jurídicos que tratam de uma economia de uma vida, né, de um investimento muito grande. Então vale muito a pena você investir, né, gastar, como as pessoas falam, gastar um pouquinho mais, que eu considero um investimento, para ter certeza de que você está fazendo um negócio correto e o melhor negócio possível. Então fica essa dica.